Querido irmão, Padre Franciel, caros seminaristas, querido irmão, querida irmã, a você que também nos acompanha de casa. Nós celebramos hoje uma grande solenidade, uma verdade de fé, que professamos no credo, de um modo especial, aquele pequeno trecho que diz: Ele subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É uma verdade aí professada que nos leva a uma constatação das promessas que Jesus foi trazendo aos discípulos e foram sendo cumpridas. Enquanto ele caminhava com os discípulos, ele dizia: eu vou sofrer, eu vou morrer na cruz, e aconteceu. Mas ele também disse: no terceiro dia eu ressuscitarei. E de tal modo celebramos também a sua ressurreição. Mas ele, inclusive, ao longo desta última semana, ele foi trazendo esta palavra aos discípulos: um pouco de tempo e me vereis, um pouco de tempo e não mais me vereis. Ele estava dizendo desta subida ao céu, e também se cumpriu. E esta verdade celebramos: ele subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu não sei se o Padre Franciel tenha ido, eu sei que o senhor já foi na Terra Santa, não é isso? E enquanto pesquisava sobre esta realidade da ascensão, eu sei que lá em Jerusalém, eu não conheço, não fui ainda à Terra Santa, mas eu sei que ali existe uma igreja chamada Igreja da Ascensão. Esta igreja ela tem uma peculiaridade, porque é uma igreja que não tem teto. Uma igreja que tem somente paredes, e ali os católicos celebram uma vez por ano, inclusive nesta data, justamente porque aquele lugar é tomado pelos muçulmanos. E ali é justamente o lugar onde Jesus estava dando aquelas instruções para os discípulos, e eles o viram subir ao céu. E quando olhamos esta realidade, ela está aí relatada na primeira leitura. Lucas, que escreve esta leitura dos Atos dos Apóstolos, ele vem falar a um amigo chamado Teófilo de tudo aquilo que Jesus fez depois da sua ressurreição. Que durante 40 dias ele foi aparecendo aos discípulos, mas que no 40º dia ele subiu ao céu. E hoje, de tal modo, celebramos o Dia Mundial das Comunicações. Rezamos, inclusive, com você que trabalha na área de jornalismo, de edição de jornais. De um modo especial, rezando pelos nossos membros da PASCOM, que tão bem têm levado essa comunicação da boa nova, da palavra, a tantos que não podem sair de casa neste tempo. E olha o que Lucas está fazendo com seu amigo Teófilo. Está comunicando uma verdade que ele já havia escrito no primeiro livro, e dito muito bem claro aí, no meu primeiro livro, ó Teófilo. Estamos na carta, ou melhor, na leitura dos Atos dos Apóstolos. Sabemos que Lucas escreveu os Atos dos Apóstolos, mas também tem o Evangelho que leva o seu nome. E o que ele havia escrito lá no capítulo 24 de Lucas? Está bem claro. Já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. E foi então fazendo aí esse relato, e de um modo especial nós encontramos aqui o versículo 9, que diz assim: depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo.
Os apóstolos, a gente fica tentando criar essa cena na cabeça, né? Aqueles apóstolos, de repente, conversando com alguém, e Jesus vai se elevando, e os olhares daqueles apóstolos vão se elevando com ele, até ele desaparecer naquelas nuvens. E continua a palavra. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco que lhe disseram: homens da Galileia, por que ficais aí olhando para o céu? E aí vem uma outra promessa dele. O padre disse que Jesus dizia que ia morrer, morreu. Dizia que ia ressuscitar, ressuscitou. E agora ele diz, esses 2 anjos, trazendo essa palavra àqueles homens: este mesmo que subiu aos céus, ele voltará. Mas antes de ele voltar, e ele já havia feito também esta promessa, e é outra promessa que se cumpriu aí, que ele dizia: eu vou mandar-vos um defensor, um paráclito, esse advogado, o Espírito Santo, que vem para conduzir aqueles que ficarão neste mundo. Inclusive, quando a gente olha o Evangelho hoje, uma palavra interessante, o padre Franciel tão bem proclamou aí o Evangelho, ele não disse proclamação do Evangelho, mas foi trazida a palavra conclusão do Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, ele foi para o céu, envia-nos o seu Espírito Santo, nós não temos mais a sua presença física entre nós, ao menos eu não encontrei Jesus fisicamente por aí. Quando eu estava vindo do seminário, não encontrei um homem vestido de branco, né? Cabelos longos, com as suas vestes resplandecentes, e a possibilidade de dizer: oh Jesus, boa noite. Não encontrei. Mas nós temos a possibilidade de encontrá-lo nos desdobramentos daquilo que ele nos traz, que são os sacramentos, seja a Eucaristia, seja pelo sacramento do batismo, que tantos de nós já o recebemos, seja por uma confissão bem feita, e o Espírito Santo vai nos movendo para que neste mundo possamos sim colocar na prática aquilo que Jesus nos indicou. E o que ele nos indicou? Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Eu e você somos chamados então hoje, e aqui eu entro um pouco naquilo que o Papa Francisco traz, na mensagem deste 55º Dia Mundial das Comunicações. Esse mesmo Espírito que nos é dado, nos faz querer comunicar o Cristo às pessoas. Talvez poderíamos nos colocar aqui uma pergunta, diante de tantas, ou melhor, da grande revolução tecnológica, dos meios de telecomunicações, da rede mundial de computadores, como nós estamos nos comunicando? E o Papa vem trazer muito claro, com o tema, comunicar encontrando as pessoas onde estão e como são. Encontrar as pessoas, gente, não é um cristianismo vivido no egoísmo, no individualismo. Claro, nós estamos vivendo esses tempos difíceis de pandemia, mas precisamos sim nos fazer presentes também na vida do outro. E o Papa foi muito claro: comunicar encontrando as pessoas onde estão e como são. E se não podemos encontrar presencialmente, lembrar de ligar para a pessoa, de se fazer presente através de um áudio, de uma mensagem, comunicar coisas boas a quem se encontra perto de nós. Aqui olhamos um pouco mais o que o Papa nos traz, a palavra seguinte: todos somos responsáveis pela comunicação que fazemos, pelas informações que damos, pelo controle que podemos conjuntamente exercer sobre as notícias falsas, desmascarando-as. Gente, nós bem sabemos quanta notícia falsa tem sido veiculada nos dias de hoje. Quantas notícias falsas, que inclusive tem gerado uma patologia muito grande na sociedade.
Estava pesquisando há poucos dias. Neste tempo de pandemia, aumentou em mais de 30% o consumo de Rivotril, de Prozac, de ansiolíticos. Pessoas que, de tanto acompanhar notícias desta Covid-19, têm entrado em parafuso. Hoje o Papa então está dizendo a nós: conecte-se a uma boa notícia, a uma boa informação. Vai ler a vida de Santa Rita de Cássia, vá assistir o filme da vida dela. Vá ler a boa nova, a boa notícia que o próprio Cristo nos traz todos os dias através da liturgia diária. E isso que nós deixamos que Deus possa comunicar conosco, podemos também comunicar a outros. Lucas comunicou com seu amigo Teófilo. Deus comunica-se conosco a todo momento, e nós, eu e você, precisamos também comunicar essas notícias boas. Gente, notícia ruim já tem muita por aí. Eu e você hoje, como o Papa disse, somos responsáveis por essa comunicação, tirando notícias falsas, desmascarando-as e dizendo da verdade. Todos estamos chamados a ser testemunhas da verdade, a ir, ver e partilhar. E continua ele: o intenso fascínio de Jesus sobre quem o encontrava dependia da verdade da sua pregação, sim, mas a eficácia daquilo que dizia era inseparável do seu olhar, das suas atitudes e até dos seus silêncios. Onde passava, gente, Jesus, ele, ainda que não falasse uma palavra, mas simplesmente pela sua presença, pessoas eram transformadas, tocadas. Só de tocar aquela orla do manto de Jesus, pessoas eram curadas, como aquela hemorroísa. Mas às vezes também Jesus, simplesmente pelo olhar, e às vezes Jesus não falava, mas com o olhar, alguém era curado, era tocado. Mas Jesus sempre muito cuidadoso. Às vezes as pessoas o procuravam, mas antes que o procurassem, Jesus já sabia inclusive o nome da pessoa. Capaz de passar embaixo daquela árvore onde estava Zaqueu, e não somente olhar, mas dizer o seu nome: Zaqueu, desce daí. Como se Deus hoje pudesse olhar para mim e para você e dizer o seu nome: eu preciso estar na tua casa. Esse Deus que se comunica de um modo próximo, que não se coloca de um modo distante, mas que se faz presença em nossa vida. E esse Deus que encontramos, nós precisamos levar aos irmãos. Continua o Papa, e aqui finalizo desses fragmentos desta mensagem do 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais. A boa nova do Evangelho difundiu-se pelo mundo, graças a encontros pessoa a pessoa, coração a coração, homens e mulheres que aceitaram o mesmo convite: vem e verás. Assim podemos dizer que Rita viveu na sua vida. Uma mulher que se casa com um cachaceiro, que faz ela sofrer tanto, mas aquela mulher muito orante, falece o esposo. Depois os filhos que começam a querer, num ímpeto de vingança, vingar a morte do pai, porque o pai havia morrido assassinado. Mas aquela mulher, aquela mãe, com um pedido que talvez muitas mães não teriam coragem de fazer. Ao invés de ver os filhos perdidos, disse a Deus: se meus filhos se perderem por causa da vingança, eu quero que o Senhor leve-os antes. E naquele tempo uma peste levou os seus 2 filhos. Então aquela mulher que de filha, solteira, casada, viúva, se torna então freira. E aquela mulher que obediente, é impressionante, né, gente, a obediência de Rita, capaz de aguar ali um galho seco de uma flor, e aquela flor, pela obediência de Rita, faz nascer então uma rosa.
Nós conhecemos bem tantos milagres e tantos que são atribuídos a ela, tanto que ela é a santa das causas impossíveis, porque mesmo de um galho seco, pela obediência de Rita, a graça de Deus de trazer uma flor ali. Qual que é o impossível da sua vida? Às vezes eu encontro pessoas, padre, o senhor talvez já tenha ouvido também isso, né? Pessoas que chegam assim dizendo, padre, fulano de tal não tem jeito não. Não tem jeito não, padre, meu marido não tem jeito. Padre, meu filho não tem jeito mais. Ou é vice-versa, às vezes a esposa, meu padre, minha esposa não tem jeito. Olhe para Santa Rita e diz, com Deus tem jeito. Porque na vida dela teve jeito. Assim, saibamos então comunicar coisas boas vindas da parte de Deus. Porque os grandes santos foram estes, capazes de não somente levar esta comunicação com a palavra, mas com a própria vida. Capazes de colocar em prática esta ordem de Jesus, ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho chegou em Rita, o Evangelho chegou em Padre Pio, o Evangelho chegou em Santa Teresinha, o Evangelho hoje chega a mim e a você. Hoje a pergunta é esta, o que vamos comunicar? Como estamos nos comunicando? E Jesus inclusive deixa outras palavras como promessa, e promessa pode se realizar se cremos, porque a palavra é muito bem clara, quem crer e for batizado será salvo, e coloca sinais que acompanham aqueles que crerem. Quais sinais são esses, padre? Expulsarão demônios em meu nome. Demônios são expulsos. Que mais, padre? Falarão novas línguas, de um modo especial a linguagem do amor, onde pessoas se entendem, que são capazes de retribuir uma ofensa com uma gentileza, com um silêncio. E continua ainda mais, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Aqui cabe para nós uma reflexão, porque ninguém vai pegar ali numa serpente, ou ninguém vai tomar um veneno mortal, sabendo que aquilo ali é veneno. Mas as maldades do mundo que chegam até nós, se estamos tomados e inebriados por esta presença do Espírito, por essa graça que nos é dada, nenhum mal nos acontecerá. Aqui abro um parênteses para falar de um outro santo, o qual eu trabalhei numa paróquia em Campos Verdes, Santo Antônio de Pádua. Alguns não gostavam de sua pregação, e certa vez ele foi então almoçar na casa de algumas pessoas, inclusive tinha uma pessoa ali que não gostava dele, e eles haviam colocado veneno naquela comida. Antônio não sabia de nada, mas aquelas pessoas dizendo, se realmente Antônio é santo, como o povo diz, ele vai saber que nessa comida tem veneno, ele não vai comer. Mas mesmo assim ele chegou, fez a oração sobre aquela comida e assim a comeu. E as pessoas olhando para ele dizendo, logo logo vai morrer. E antes que eles falassem alguma coisa com ele, ele dizia, essa comida estava envenenada, mas para mostrar para vocês que o Deus a quem eu sirvo é muito maior e me protege até mesmo de uma comida envenenada, eu a comi, porque esse Deus é o Deus do impossível. E Antônio continua vivo. Olhar então esta realidade, a maldade do mundo, se estamos na presença de Deus, ela não chega até nós. Mas também aqui é uma verdade, quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Quanta gente, meu Deus, nesse tempo que tem buscado outras realidades para poder sarar da sua doença. Claro, temos a medicina, procure a medicina, mas lembra de procurar também o padre, para que ele possa, ainda que talvez você não possa se confessar, porque às vezes há algum impedimento, mas diz, padre, imponha pelo menos as mãos aqui na minha cabeça, reze comigo, porque eu ouvi, padre, no evangelho de domingo, que se impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Mas aí tem gente que vai buscar no espiritismo, vai buscar em tantas outras coisas, aí quando já não tem mais jeito, agora eu vou lá buscar o padre. Aí já não adianta. Inverta a ordem das coisas.
acredita e confia nessa palavra do Senhor. Que Santa Rita, esta grande intercessora dos tantos milagres, das causas impossíveis, aquela que nos comunicou tão bem com a palavra e a vida, nos inspire também a nós, a vivermos os impossíveis de Deus, onde assim o estivermos. Que Deus assim nos faça compreender esta palavra e possamos levar para casa esta verdade que nos é revelada. O Senhor subiu ao céu, mas caminha conosco, não nos abandona, nos deixa o seu Espírito. No próximo domingo a gente vai apagar o círio pascal, mas este Espírito continua em todos e cada um de nós. Porque assim foi que celebramos a vigília pascal. Esse círio acendeu a sua vela. Verdade ou não é? Agora esta vela depois vai se apagar e esta chama, esta luz permanece dentro de mim e de você. Vamos iluminar o mundo? Vamos? Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.